Irmãos, irmãs, que Jesus, nosso amado Mestre, possa envolver-nos nas vibrações da sua paz. E que possamos todos nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos bem nesta casa de oração, nesta casa de luz, nesta casa de esclarecimento espiritual. A nossa proposta na noite de hoje é conversar algumas coisas relacionadas ao nosso processo de renovação interior. Por isso, intitulamos a nossa fala de Em Busca da Renovação. Como estamos no início de um novo ano, de um novo ciclo na nossa existência terrena, nada mais oportuno do que pensarmos e repensarmos sobre nós, sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida. E o primeiro tópico que nós gostaríamos de abordar é justamente este, de encarar a nossa realidade de frente, de conhecer o que nós somos, onde nós estamos, as situações que nós estamos vivenciando. E para ilustrar o enfrentamento com a nossa realidade, nós gostaríamos de fazer menção a uma tragédia grega que é por demais conhecida. Ela foi escrita no 6º século a.C. por um dos mais brilhantes tragediógrafos de todos os tempos, Sófocles. Édipo Rei. Essa história, em função da temática que lhe permeia, que é o destino a que cada um de nós está submetido e os conflitos ligados à vida do ser humano, têm sido explorados inesgotavelmente pela literatura, pela dramaturgia, pela televisão, nas novelas, nos filmes, etc. E essa história, Édipo Rei, ela versa sobre um casal, Laio e Jocasta, ambos reis, rei e rainha, de um pequeno reino na antiga Grécia, que estavam talvez no momento mais feliz das suas vidas, que era o momento em que se tornariam pais. Estava para nascer o primogênito, o primeiro filho. E o rei, na sua alegria, convocara os sábios, convocara os sacerdotes do seu reinado, a fim de que profetizassem sobre o futuro do seu filho. E o resultado do conclave, da reunião dos sábios e dos profetas, dos sacerdotes, não foi dos melhores. Porque um deles fez um oráculo, uma predição terrível. Aquela criança tão esperada, tão aguardada, tão desejada, objeto de alegria do rei e da rainha, seria vítima de um destino sinistro. Haveria, assim que se tornasse homem, de matar o próprio pai, que lhe dera a vida, e haveria de casar com a própria mãe. Naquele momento, a felicidade desapareceu na vida do casal. E o rei ficou pensando e repensando sobre aqueles vaticínios sinistros. E quando a criança nasceu, não quis vê-la, não quis segurá-la em seu colo, não quis apresentá-la ao povo. Chamou um serviçal e mandou que a sacrificasse. O serviçal, porém, segurando
aquela criança recém-nascida no colo não conseguiu dar cabo da vida dela e a entregou aos cuidados de um viajante e nunca mais veio a saber da criança, que para seus pais estava morta. Então, sumariando a história, muito tempo depois, o reino do rei Laio estava acossado por uma criatura mitológica, uma esfinge, que devorava as pessoas que não solucionassem os enigmas que ela lhes apresentava. E o rei lançou uma campanha aos cavaleiros, aos homens valorosos do reino e dos reinos vizinhos, que quem conseguisse matar a esfinge receberia um valoroso prêmio, um importante prêmio. Isso correu o mundo e atraiu pessoas interessadas de toda parte. Uma delas foi Édipo. Édipo veio ao reino, solucionou o enigma proposto pela esfinge e a matou. Mas desentendeu-se com relação ao prêmio oferecido para o rei e o matou. E desposou a rainha do reino, desposou Jocasta. Mas Édipo era uma criatura atormentada. Uma nuvem cobria o seu passado e aquilo o incomodava por demais. E ele desejava muito descobrir as suas origens, a sua realidade, quem de fato ele era. Um dos sacerdotes do reino advertiu-o que seria muito perigoso vasculhar as sombras do seu passado, de modo que, em descobrindo as suas origens, a sua realidade verdadeira, talvez ele não a suportasse. Mas Édipo, como tinha aquele conflito, aquela dúvida em relação à sua origem, em relação à sua gênese, não sossegou até descobrir a verdade sobre si mesmo. Mas a verdade era dolorosa, porque ele acabou tomando conhecimento de que ele era filho do homem que ele matara e da mulher que ele desposara. E não suportando a dor da verdade, encegueceu-se voluntariamente, arrancando os próprios olhos. Essa tragédia grega faz jus às forças do destino que nos controlam a existência e que na concepção grega seriam inflexíveis. Cada indivíduo está submetido às forças do destino sem poder fugir das mesmas. Nós, espíritas, sabemos que o nosso destino é composto por nós mesmos, pela nossa realidade espiritual, pelas experiências que tivemos no passado e pelas experiências, pelas escolhas, pelas decisões que estamos tendo, que estamos tomando no presente. Isso compõe o nosso destino. Juntamente com a programação espiritual que nós fazemos antes de reencarnarmos. Quando no estado espiritual, o nosso ser, amparado pelos maiorais da espiritualidade, pelos nossos benfeitores, pelos nossos amigos espirituais, interessados em nosso bem, em nosso crescimento, em nossa melhoria, em nosso progresso, nos auxiliam a realizarmos o planejamento da nossa encarnação terrena. Ninguém vem para a Terra sem uma prévia preparação. Preparação que às vezes leva anos, às vezes séculos. Então a oportunidade que nós estamos tendo na Terra, ela é essencial, ela é um ponto crítico da nossa vida espiritual que é muito mais ampla, que não se restringe ao aqui e agora da existência,
material. Então, o destino, a concepção que o Espiritismo tem de destino é um pouco mais amplo, um pouco mais aberto do que a concepção que os gregos tinham de destino. E Édipo, ao confrontar a sua realidade, não suporta encará-la de frente e arranca os seus olhos. Ele não quer ver. Isso é um mecanismo de fuga. Ele quer fugir da sua própria realidade por não suportá-la. E psicologicamente, espiritualmente, nós incorremos no mesmo mecanismo de fuga muitas vezes na vida, em que nós temos dificuldade de olharmos para nós mesmos, encararmos quem nós somos de fato e confrontarmos a nossa realidade, a nossa vida. Então essa tragédia grega de Édipo, de certa forma, ilustra a dificuldade que o ser humano tem de encarar-se no espelho, de olhar para dentro de si mesmo e de compreender a sua realidade existencial. E isso é fundamental antes de buscarmos a nossa renovação, a nossa melhoria interior e exterior, o nosso aperfeiçoamento existencial. Todos queremos uma vida melhor, isso é um desejo comum a todos. Mas essa vida melhor está subordinada aos nossos padrões internos de pensamento, de sentimentos, de emoções, de desejos. Então, se nós não olhamos para dentro de nós, não tomamos conhecimento do que nós de fato somos e do que está sendo causa geratriz, o que está criando o nosso quadro existencial, nós não temos como agir conscientemente no sentido de mudar aquilo que precisa ser mudado, buscando a renovação que desejamos para a nossa existência, buscando a vida melhor que nós almejamos. Para tanto, o Espiritismo é uma nova forma de lermos, de interpretarmos, de avaliarmos a vida. O Espiritismo, malgrado o desejo de muitos, não realiza nenhum tipo de milagre, de magia, fazendo de uma hora para outra com que os problemas, as dificuldades, os conflitos desapareçam. O Espiritismo é uma nova ordem de ideias surgida lá no século XIX, codificada por Allan Kardec a partir das revelações dos Espíritos, que nos permite interpretar com maior clareza e com maior objetividade a nossa realidade existencial. A doutrina espírita se esquematiza nos seguintes princípios: Deus, o ser espiritual, a imortalidade, a continuidade da vida após a morte, a comunicação com o mundo espiritual, isto é, o mundo espiritual e o mundo material não estão separados, eles estão interligados e a comunicação direta, permanente, contínua, em todos os instantes, entre as diferentes esferas da vida, as diferentes esferas materiais e as diferentes esferas espirituais. Quantas coisas aqui presentes no ambiente que nós não vemos, o próprio ar, sem o qual nós não temos como sobreviver, os micro-organismos, as bactérias, os vírus que estão circulando e que são invisíveis a olho nu, mas que estão presentes, fazem parte da nossa realidade, mas nós não enxergamos.
Sem falar nas realidades múltiplas e complexas da espiritualidade que se intercruzam, se interpenetram, interferindo umas nas outras, inclusive na realidade espiritual. Então existe comunicação contínua. Muitas vezes nós viemos ao centro espírita na expectativa de obter a comunicação de um ente querido que desencarnou há pouco tempo ou há mais tempo, e nem nos damos conta que pelos elos do coração, pelos elos do sentimento, pelos elos do pensamento, nós estamos em contato com este ente querido. A imagem que nos vem, às vezes as ideias que nos vêm, às vezes falas completas que nos chegam à mente, são fruto desse intercâmbio inconsciente que nós mantemos com este ou aquele ente querido que esteja desencarnado. Ou então com os nossos guias, nossos mentores, nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Ou num sentido negativo, com os nossos obsessores, com aqueles seres invisíveis aos nossos olhares, à nossa percepção, e que se interessam em nossa queda, em nosso mal, em sustentar a nossa depressão, a nossa tristeza, a manutenção dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, que não querem o nosso crescimento, não querem a nossa libertação, não querem a nossa espiritualização. Então nós estamos continuamente em contato com essas realidades invisíveis que se interpenetram conosco, sem muitas vezes percebermos. Isso é um dos fundamentos principais do Espiritismo, a comunicabilidade com os seres do mundo espiritual. A reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, eles refletem um código ético-moral que é cósmico, que tem validade em todas as partes do universo. E estes princípios, de certa forma, esquematizam o que é o Espiritismo. E de posse deles nós temos como nos compreendermos melhor, como compreender melhor a nossa vida, como encarar a nossa realidade de frente. Faremos a leitura de uma breve quadrinha. Cada um de nós se encontra preso à cadeia do próprio eu, recebendo das leis da vida de acordo com o que deu, do livro A Espiritualidade em Quadros. Então ninguém consegue fugir de si mesmo, da sua realidade espiritual, tecida ao longo da nossa história espiritual, que remonta a muitos séculos. Nós não temos como tomar conhecimento do ponto de vista espiritual de há quanto tempo nós já existimos. Mas isso soma milhões e milhões de anos. E, por isso mesmo, não é a primeira vez que nós estamos na Terra. Nós já estivemos aqui centenas e centenas de outras vezes. E o mais importante para a temática que nos propusemos, não é a primeira vez que nós estamos na Terra junto com as pessoas com as quais nós nos encontramos. Quem leu o livro Nosso Lar ou assistiu o filme vai lembrar que o espírito André Luiz, assim que ele é socorrido na colônia espiritual Nosso Lar e é atendido por um enfermeiro de quem ele se torna amigo, o enfermeiro Lísias, que o convida a hospedar-se em sua casa assim que ele ganha alta do hospital, lá na colônia espiritual. André Luiz é recebido na casa de Lísias pela mãe de Lísias, a Dona Laura,
E no primeiro encontro, quando ela lhe cumprimenta, quando ela lhe abraça, ela já sente que existe uma ligação mais profunda entre ambos e que não é por acaso que ele está ali. E quem acompanhou todo o filme, e melhor, quem acompanhou toda a leitura do livro, que é uma obra imperdível, quem não leu O Nosso Lar deve priorizá-lo em suas leituras. Porque é diferente de muitos romances mediúnicos que correm por aí, essa é uma obra bastante profunda e fidedigna e que apresenta de longe o melhor relato da literatura espírita de como é a vida no mundo espiritual. Quem tem curiosidade em saber como é a vida no mundo espiritual, antes de mais nada, se não leu, deve ler O Nosso Lar. É uma obra fantástica. Já tivemos a oportunidade de lê-la mais de 10 vezes. E ministramos um pequeno curso que durou 2 anos, aprofundando os diferentes aspectos dessa obra. É uma obra muito interessante. E quem já leu uma vez, volte a ler outras vezes sucessivas, que aprenderá e perceberá nuances novas. Vale a pena ler. Ao longo da narrativa, André Luiz toma contato da história da família de Dona Laura. O seu esposo, o senhor Ricardo, já havia reencarnado. E por que eles reencarnaram? Porque lá no mundo espiritual, onde eles já estavam há mais de 50 anos, eles começaram a sentir tonturas espiritualmente. Começaram a sentir-se inquietos, memórias difusas irrompiam em suas mentes, em suas consciências. E eles vão buscar um departamento específico lá no Nosso Lar, onde eles são orientados no Ministério do Esclarecimento, se não estamos equivocados, a procurar o departamento de estudos, onde eles são conduzidos a um arquivo, onde eles encontram pastas, recebem pastas com o relatório dos fatos principais das 3 últimas encarnações deles, em que eles precisavam ler e estudar. E depois deste processo de leitura e estudo, eles foram espiritualmente submetidos a um processo de magnetização que permitiu que essas lembranças viessem à tona. Então, muitas vezes, nós achamos que vamos desencarnar, vamos voltar para o mundo espiritual e vamos, de imediato, de inopino, lembrar de todas as vidas passadas. Evidente que isso não acontece. Isso leva um certo tempo. Tanto que muitos espíritos, que quando se comunicam, inclusive em nossas mesas mediúnicas, estão às vezes desencarnados há 10, há 20, há 30 anos, estão ainda num estado tal de perturbação que nem sabem que morreram, muito menos que existe a tal da reencarnação. Então, isso não é norma. É evidente que algumas pessoas, em função da sua posição evolutiva, ao desencarnar, tomam contato mais rapidamente do que outras com o seu passado espiritual. Mas isso não é regra. A regra geral é que, para atenuar a perturbação, essas lembranças só venham depois de um tempo mais ou menos longo, como aconteceu com o casal Dona Laura e seu Ricardo. E de posse da integralidade dessas memórias, eles sentem a necessidade de voltar para a Terra e começam a preparar a nova vinda para solucionar os conflitos, os dramas que pesavam ainda na vida espiritual do seu círculo familiar. E aí eles decidem reencarnar, mas depois de mais de 50 anos de permanência no mundo espiritual. Primeiro reencarna o senhor Ricardo, que contava, na época que Allan Kardec
Isso é um outro diferencial das obras de André Luiz, psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier. Elas narram episódios reais, fatos reais, diferentes de muitos romances mediúnicos que são ficcionais, que não existiram de fato, né? Então, na época, que é o início da década de 40, quando o espírito estava psicografando a obra, o senhor Ricardo, reencarnado, contava com 5 anos. E Dona Laura, quem lê o livro vai lembrar que lá no finalzinho do livro, quando André Luiz recebe o consentimento de voltar para a Terra, para reencontrar a sua esposa, os seus filhos, ele integra a missão que vinha acompanhar o processo de reencarnação de Dona Laura. Então, tudo obedecendo a um preparo minucioso e rigoroso. E alguns especulam que o espírito Emmanuel, mentor do médium mineiro Chico Xavier, reencarnaria, ou até mesmo já estaria reencarnado, no seio dessa família, composto por Dona Laura e pelo seu Ricardo, que pelas forças do destino, ou pela programação espiritual realizada, eles reencarnaram no ambiente geográfico próximo, e na sua programação consta o reencontro de ambos, para que novamente formem uma família, através da qual vêm os mesmos filhos das existências anteriores, para que eles consigam solucionar pendengas, dramas, questões mal resolvidas do passado. E isso que acontece com o seu Ricardo e com Dona Laura, acontece com cada um de nós. Nós temos vindo junto com as mesmas pessoas há muitas vidas, há muitas reencarnações, e isso não é por acaso. Mesmo que muitas vezes nos sintamos um estranho fora do ninho, nos sintamos desajustados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tenhamos atritos com os nossos familiares, nós estamos justamente no meio que nós precisamos estar, junto às pessoas com as quais nós precisamos estar, para nos harmonizarmos com elas, quando temos algum atrito, alguma animosidade, alguma dificuldade em lidar, em tratar, em conviver com essa ou aquela pessoa da família. Isso é muito comum, é uma característica de todas as famílias. Então não é por acaso isso. Nós temos que aprender a viver e a conviver para nos renovarmos espiritualmente. E muitas vezes nós temos passado uma vida inteira sem efetuar as mudanças mais importantes da nossa vida. Então, há que se olhar para dentro de nós e há que se encarar a nossa realidade existencial de frente. Porque, como já se tornou lugar comum dizer, quando nós recusamos enxergar os problemas que nos afetam, nos prejudicam, nós estamos recusando ver também as possíveis oportunidades de solucioná-los, de nos libertarmos deles. Então, o próximo tópico que gostaríamos de abordar é justamente a questão do tempo. O tempo que nós temos. Estamos acostumados, em nossa condição evolutiva, dentro da qual se insere a nossa consciência, com 3 categorias de tempo. O passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro. Albert Einstein, pai da teoria da relatividade específica e geral, já no início do século XX, afirmava que tempo e espaço não são condições nas quais nós existimos, nas quais nós vivemos. São condições nas quais nós pensamos.
E essa afirmação de Albert Einstein, que já repetimos aqui em outras oportunidades, ela é por demais profunda e ilustra por que é tão difícil para a humanidade abandonar velhas ideias, velhos hábitos, noções equivocadas, porque é um condicionamento mental. Se o tempo e o espaço são condicionamentos mentais, o que dirá as outras coisas? Então, isso aqui na verdade não existe. Nós não vivemos dentro do passado, presente e futuro. Em algumas perspectivas espiritualistas do Oriente, eles compreendem a existência como um contínuo presente. Só existiria o presente, principalmente no hinduísmo e no budismo. Nós só temos o momento presente. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Então, o tempo que nós temos é o presente, o aqui e agora. Mas se nós formos fazer uma reflexão, uma autoanálise, nós vamos ver que grande parte das nossas inquietações, das nossas perturbações, vem de coisas que estão ou no passado, ou de coisas que estão lá no futuro. E isso nós precisamos trabalhar. E aí nós entramos no nosso terceiro tópico, que é o que passou, passou. Nós, em função das experiências que temos tido no presente e no passado, nós temos fixado em nossa psique, em nosso psiquismo, algumas experiências quase sempre negativas que nos marcaram, que nos traumatizaram ao longo da nossa existência atual e também ao longo da existência anterior. Isso os psicólogos denominam de culpa. Quando nós incorremos em um erro e não conseguimos nos libertar daquele erro. Acredito que já contamos aqui em outra oportunidade o caso ocorrido com o médium mineiro Chico Xavier, quando ele estava aplicando um passe. Sentou-se uma pessoa na cadeira onde ele estava aguardando para ministrar o atendimento fluidoterápico, e quando ele impôs as mãos sobre esse homem, a mente dele, o pensamento dele foi envolvido na mente, no pensamento do homem no qual ele estava se propondo a prestar assistência magnética e espiritual, que o Chico Xavier tinha essa capacidade psíquica, entre outras. E nisso ele visualiza um crime que aquele homem cometera e que não fora justiçado, ninguém ficara sabendo, ele não foi culpado por aquele crime, mas ele sabia que ele havia cometido aquele erro e não conseguia se libertar dele, estava perturbado. E Chico Xavier então ministra o atendimento fluidoterápico sem interferir na questão pessoal dele, sem notificá-la para os demais, para as pessoas que conheciam aquele homem. E isso funciona para nós também. Muitos de nós, todos nós, de uma forma geral, estamos presos a coisas que aconteceram no passado. No passado desta vida ou no passado de outras vidas. Por exemplo, na atualidade toma conta de nós o sentimento de indignação perante a impunidade, frente a muitos crimes, muitos atos violentos, atos barbáricos, atos de corrupção, de violência sem descrição. E nos incomoda muito a questão da impunidade. Passam a vida sem serem punidos pelos erros que fizeram pela justiça terrena. Mas estes erros que não foram devidamente corrigidos pela justiça humana,
eles são transferidos para a realidade espiritual do indivíduo que carrega aquilo com ele. Ninguém foge de si mesmo. A questão do Édipo, né? Questão de confrontar a realidade, ninguém foge de si mesmo. Aquele que erra, tanto aquele que comete uma pequena infração como uma infração mais grave, não tem como fugir daquilo que fez. Embora outras pessoas não saibam, possam não saber que ele fez, ele vai sempre saber que ele fez e aquilo vai incomodá-lo no momento ou outro. E isso se transfere para a espiritualidade e é causa de perturbação no mundo espiritual, onde, por um processo automático da justiça divina, ele é punido pelo erro que ele cometeu, com a perturbação em que ele mesmo se encontra. E quando ele reencarna no meio necessário a expiar os erros que cometeu na existência anterior e que não foram devidamente solucionados. É o caso das nossas expiações, é o caso das nossas provações. Muitas delas resultam de faltas, de erros, de infrações que nós fizemos no passado, ou são experiências que nos convidam a avançar, a crescer, a evoluir. Mas então é fundamental que nós nos libertemos do passado, nos libertemos da culpa. O espírito Joana de Ângelis, na obra Iluminação Interior, afirma o seguinte: a culpa diz respeito aos registros no inconsciente profundo. O inconsciente, para Freud, seria um grande iceberg. A nossa psique, a nossa mente seria um grande iceberg. A base do iceberg seria o inconsciente. A ponta do iceberg seria o consciente. E Freud afirma que nós somos governados pelos impulsos que vêm do inconsciente. Então, o inconsciente profundo para o Espiritismo não abarca só as experiências da atual existência planetária, mas abarca as experiências de todas as outras vidas. E embora tenha ocorrido há milhares de anos, estão presentes na forma de impulsos, na forma de tendências, comandando a nossa conduta, interferindo nos nossos comportamentos, nossas escolhas, etc. Então, a culpa diz respeito aos registros no inconsciente profundo, resultantes de comportamentos inadequados ou destrutivos em outras existências ou na atual, que encarceram o ser em reminiscências perturbadoras que se encontram atuantes. Nesse caso, sentimentos controvertidos se mesclam nos processos normais das atividades patológicas, gerando situações de desconfiança e revolta, mágoa e ressentimento. Joana de Ângelis, psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco, do livro Iluminação Interior. Uma obra interessante para aquele que busca o autoconhecimento. Então é fundamental que nós compreendamos esses mecanismos para nos libertarmos do passado e avançarmos adiante. Então o passado, a culpa em específico, é um fator de perturbação psicológica. Outro fator de perturbação psicológica está ligado ao futuro, e talvez seja a maior problemática da atualidade, que é a ansiedade. A maioria de nós está o tempo inteiro ansioso. Alguns não param de olhar o relógio para ver quando esse cara chato vai parar de falar para poder ir para casa. Então nós estamos, onde nós não estamos completamente presentes, porque o nosso pensamento muitas vezes está longe. Está lá na família, está com quem ficou em casa, está lá no trabalho, está com algo infeliz ou algo bom que aconteceu ao longo do dia, está longe. Nós temos dificuldade para estarmos totais, plenos, íntegros no aqui e no agora, num presente contínuo. E por isso ensejamos
abrimos brecha para que a ansiedade se instale. A ansiedade, frente a uma expectativa, algo que se aguarda, é perfeitamente natural. Mas quando ela extrapola para angústia, para a taquicardia, o coração fica acelerado frente a uma preocupação, a sudorese, a gente começa a transpirar exageradamente, o nervosismo, isso já é patológico. A ansiedade já somatizou, já está evoluindo para um comportamento físico e precisa ser trabalhado. Então nós precisamos nos libertar da ansiedade. Joana de Ângeles, em outra obra, O Homem Integral, afirma que a ansiedade é um dos principais fatores de perturbação psicológica contemporânea. E quase todos nós aqui somos vítimas da ansiedade. Estamos presos muitas vezes a algo que não aconteceu ainda. Uma conta que vence só lá adiante e ainda não temos condições de quitá-la, ao invés de nos preocuparmos lá, na hora, no ato de saldarmos a dívida, o débito, não, aquilo vai nos martirizando até o dia. Imagine, se conseguimos liquidar o débito no dia, na data aprazada, toda aquela angústia, toda aquela preocupação, toda aquela perturbação foi em vão, foi desnecessária, foi inglória, nos privou de momentos de paz, momentos de calmaria, estados interiores de bem-estar. Então nós precisamos nos libertar da ansiedade. O Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, no livrinho Pão Nosso, afirma o seguinte: não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Esse livro Pão Nosso, mais os livros Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, eles formam um compêndio de autoiluminação. Todos eles são compostos por pequenos trechos extraídos do Evangelho e interpretados à luz do Espiritismo pelo conhecido mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. São livros lá da década de 50, 60, se não estamos equivocados, mas são livros atualíssimos, que valem a pena ser lidos, ser conhecidos. Um último tópico, já finalizando, o caminho da renovação. Então, o caminho da nossa renovação passa necessariamente pelo nosso autoconhecimento, para não cometermos o mesmo erro de Édipo, né? Encararmos a nossa realidade de frente e, ao contactá-la, não arrancar os nossos olhos, não fugir da nossa realidade, encará-la de frente, com coragem, com galhardia, reconhecendo os erros que nós cometemos, porque nós somos humanos. Se não cometêssemos erros, não seríamos humanos e não estaríamos neste plano que é caracterizado por essa idiosincrasia, por essa característica em si. Então, nós erramos, e erramos muito, e vamos errar mais, porque faz parte do nosso processo de aprendizagem. E é por isso que nós devemos buscar sempre a renovação. Então, primeiramente, encarar a nossa realidade, nos autoconhecendo, e em seguida, nos autotransformando, objetivando sempre o melhor. Para realizar a autotransformação, essencial estabelecermos plano de meta de crescimento pessoal, tanto espiritual quanto material para as nossas vidas. Estabelecer metas e prazos. Primeiro, identificar os setores da nossa existência com os quais nós não estamos satisfeitos e, em seguida, estabelecer metas de melhoria para cada um deles. E é muito bom sempre pôr no papel e visualizar isso frequentemente para não perdermos de vista aquilo que nós queremos para nós mesmos, as mudanças que nós queremos para a nossa vida,
a renovação que nós queremos para a nossa atual existência. E, para tanto, uma qualidade é fundamental: a persistência, a perseverança. Nada é fácil na vida. Nada se consegue sem esforço, sem trabalho, sem luta. Ninguém vai adquirir conhecimento sem ler, sem estudar. Ninguém vai ter um casamento feliz se não cooperar, se não fizer tudo que está ao seu alcance para tanto. Ninguém vai ter sucesso na educação dos seus filhos se não for pai vigilante, que imponha limites, esteja presente, ativo na vida, na formação dos seus filhos. Então nada se consegue sem esforço. Mas não basta fazer um esforço apenas, tem que ser um esforço constante, persistente. E nós encerramos a nossa fala com a seguinte quadrinha: não desista jamais ante os desafios da vida. A forja dobra os metais, persistindo na batida. Não desista jamais ante os desafios da vida. A forja dobra os metais, persistindo na batida. Nós agradecemos assim a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe. E enquanto tal, enquanto Mestre, possa estar sempre ao nosso lado, atuando em nosso processo de renovação, de crescimento, de amadurecimento, ajudando-nos a estarmos mais presentes em tudo aquilo que fazemos. Quando abraçarmos alguém, estarmos presentes naquele abraço, não pensando em outro alguém ou em qualquer outra coisa. Ao encontrarmos alguém na rua, mesmo com pressa, estarmos presentes no simples olá, tudo bom, como vai? Na vida familiar, estarmos presentes e não distantes, absorvidos com coisas que, em última análise, não são mais importantes do que os nossos entes queridos que provisoriamente, transitoriamente estão ao nosso lado e que nós devemos aproveitar cada instante para passarmos bons momentos com eles. Então que Jesus possa nos auxiliar em estarmos mais presentes em nossa vida, em cada momento, em cada evento, em cada situação, em cada relacionamento nosso, influenciando-nos para o melhor, para o nosso amadurecimento e para a nossa espiritualização. Que Jesus nos abençoe com o seu carinho e com a sua paz.